E isso me ajudou a criar riquezas. Eu espero de coração que você esteja preparado para ouvir isso. Você é guiado por padrões. Se você ainda não prosperou, não é porque você não tem capacidade para isso, ou porque você não tenha vindo de uma família rica, ou porque você não mereça. É porque você vive um padrão mental que não condiz com a prosperidade. Eu vou te explicar de outra forma. Quando você acordou pela manhã, você escovou seus dentes, usando a mesma mão de sempre, e fez os mesmos movimentos de sempre, não é mesmo? Assim também é o seu banho. Existe um padrão, um ritual de movimentos que formam o seu banho. Da mesma forma que também existe um ritual ou padrão em seus comportamentos. Assim como nos ambientes em que você frequenta, assim como nas pessoas que você se relaciona. E você também cria situações que geram em você os mesmos, olha os padrões novamente, os padrões mentais que formam o seu mundo. O que você acredita ou não acredita e, obviamente, o que você manifesta na sua vida. Eu estou fazendo essa introdução para te dizer que você e eu, nós somos seres movidos por padrões comportamentais, tanto padrões internos quanto padrões externos. E se você não aceitar isso como verdade e mudar esses padrões internos e externos, você continuará manifestando pelo resto da sua vida o mesmo padrão de resultados que você está manifestando hoje. Por isso que não adianta somente pensar positivo. Pensar positivo é claro que é importante, mas não é suficiente. Para você verdadeiramente sair do ciclo hipnótico ou ritmo hipnótico da pobreza e entrar no ritmo hipnótico da riqueza, é necessário que você crie novos padrões comportamentais diferentes. O que eu quero que você entenda é o seguinte: qualquer pessoa pode mudar seus padrões mentais. Não ser alienado não é sobre ser mesquinho, arrogante e egoísta e que não aceita conselho dos outros. Tem a ver com protagonismo consciente. Anota essa frase: protagonismo consciente. O meu objetivo é te incentivar a criar objetivos que são seus e que sejam claros. E após isso, decidir que você vai fazer o que estiver ao seu alcance, com o que você tem agora e com o que você sabe agora, para se aproximar deste objetivo. Questionar sobre o que os outros te dizem ser o melhor ou ser a verdade é o caminho para deixar de ser um alienado e viver com propósito. Você sabia que toda vez que você deixa de fazer algo que pode te alavancar, e você sabe disso, é porque existe algum medo / crença trabalhando de forma consciente ou inconsciente para sabotar o seu crescimento? Fala sério, você já notou isso? Toda vez que você decide fazer algo diferente, que vai contra o seu normal e que pode te alavancar, aparecem como se fossem objeções, desculpas, empecilhos que tentam te deixar onde você está. Não é mesmo? Será que é só comigo que aconteceu isso? Ou você se identifica com isso também? Eu gosto de dizer que o medo é a ignorância do que é desconhecido. E você só se liberta deste medo quando você enfrenta. Há alguns anos, eu morria de medo de falar em público. E não era por falar em público, exatamente, mas sim de errar na frente das pessoas, ou sobre o que elas pensariam a meu respeito. Quando eu entendi que este medo era simplesmente ignorância da minha parte, vinda de uma crença limitante e não de uma verdade absoluta, eu tive que enfrentar e driblar este medo / crença. O verbo enfrentar me fez ver que este monstro que eu mesmo criei, ou que eu assumi a partir do que terceiros me fizeram acreditar, não era um monstro tão horrível. Eu só precisava ter conhecimento para deixar de ser ignorante. É claro que isso é só um exemplo. Existem medos advindos de crenças variadas.
E como estamos falando sobre pobreza e riqueza, agora eu vou citar os principais medos que podem estar te prendendo no ciclo hipnótico da pobreza. Então pegue o seu caderno e anote. Medo número 1, o medo da pobreza. Bem, o medo da pobreza é um dos maiores bloqueadores do hábito de pensamento criativo. Você pensa tanto na pobreza, que acaba travando o seu poder criativo para encontrar formas que já estão no seu exterior para então criar riquezas. O medo número 2 é o medo da morte ou de ficar doente. Bem, este medo causa desencorajamento, causa dúvidas e objeções sobre a sua capacidade de agir, fazendo com que mais uma vez a sua mente seja terra de ninguém, ou seja, um alienado que não pensa por si só. A única coisa certa na vida é que um dia eu e você vamos partir, não é mesmo? Porém, todos os outros dias vamos estar vivos. Não deixe que este medo incomum te impeça de viver. Um outro medo que te impede de viver, assim como de criar riquezas, é o medo número 3, que é o medo da crítica. Fala sério, quantas não foram as vezes que você deixou de agir por medo do que os outros poderiam dizer ao seu respeito? Deixa eu te falar uma coisa que é libertadora. As pessoas não se importam nem 5% com as coisas que você acha que elas se importam. Na maioria das vezes, essas paranoias paralisadoras é você quem cria. E a minha dica sincera para você é que você crie um compromisso com você mesmo e fazer o que você deseja fazer. É claro que com responsabilidade, mas que você crie algo que você mesmo deseja fazer e dê um jeito de cumprir, sem se importar com o que os outros vão pensar. Aperte o botão do dane-se, jogue o chapéu pro outro lado do muro e dê um jeito de buscar. No início do meu canal, eu recebi muitas críticas. Várias pessoas tentaram me ofender, alguns me julgavam dizendo, vai procurar um emprego de verdade. E deixa eu te falar uma verdade. Por um bom tempo, eu mesmo fiquei me questionando o meu potencial para fazer o que eu amo fazer, que é exatamente isso daqui. Por um bom tempo, eu dei crédito, eu acreditei nessa galera aqui, cujo trabalho dessa galera era cuidar mais da minha vida do que da vida delas. E sabe o que eu fiz? E que hoje eu instruo a minha equipe a fazer também? É ligar o botão do foda-se, desculpe as crianças da sala, e apagar todos os comentários negativos. Que o único intuito é em apodrecer o ambiente ou tentar ofender alguém. Da mesma forma eu fiz também na minha vida pessoal. Acredite se você quiser. Ao diminuir o ruído negativo dessas pessoas, eu pude me concentrar mais em mim mesmo, no meu propósito, no meu potencial e no que eu poderia fazer. E isso me ajudou a criar riquezas. E eu espero de coração que você esteja preparado para ouvir isso. Toda vez que você deixa de fazer algo que pode alavancar a sua criação de riqueza, é porque algum desses medos que eu acabei de citar estão alienando a sua mente e o seu agir. Presta atenção nisso. Estes medos, assim como qualquer coisa que motiva você a agir ou não agir, são originados das crenças que você absorveu como verdade. Uma vez que você trabalha na substituição dessas crenças, você começa a pensar diferente. Você é motivado por sentimentos que te fazem agir de forma diferente. E isso te faz ter resultados diferentes.